A história do computador. Hoje em dia, os computadores estão presentes em nossa vida de uma forma nunca vista anteriormente. Sejam em casa, na escola, na faculdade, na empresa ou em qualquer outro lugar, eles estão sempre entre nós. Ao contrário do que parece, a computação não surgiu nos últimos anos ou décadas, mas sim há mais de 7.000 anos. Por esse motivo, desenvolvemos este vídeo que conta a história e a evolução da computação e dos computadores em geral, desde as antiguidades até os dias de hoje. Mas o que é um computador? No dicionário encontramos: computador, aquele que faz computos ou que calcula; máquina, a base de circuitos eletrônicos que efetua grandes operações e cálculos gerais de maneira ultra rápida. Os irônicos dizem: o computador é o idiota mais veloz do mundo, pois fará qualquer coisa que nós lhe ordenarmos a uma velocidade extremamente alta. Também podemos dizer: computador é um equipamento capaz de aceitar elementos relativos a um problema, submetê-lo a operações predeterminadas e chegar a um resultado. Inicialmente, a busca por uma máquina que auxiliasse em cálculos básicos. Para começar, vamos falar sobre uma forma de calcular muito simples, mas também foi muito útil nas culturas antigas: o ábaco, a primeira calculadora da história. Ele pode ser considerado como a primeira máquina desenvolvida para cálculo, pois utilizava um sistema bastante simples, mas também muito eficiente na resolução de problemas matemáticos. Já em 1942, Blaise Pascal, francês, criou uma máquina com 6 rodas dentadas, 0 a 9, denominada La Pascaline. Ela realizava somas que não ultrapassasse 999.999 e funcionou por 200 anos. Em todas as máquinas e mecanismos mostrados, as operações já estavam previamente programadas, não sendo possível inserir novas funções. Contudo, no ano de 1801, o costureiro Joseph-Marie Jacquard desenvolveu um sistema muito interessante nesta área. A indústria de Jacquard atuava no ramo de desenhos em tecidos. Vendo esse problema, Joseph construiu a primeira máquina realmente programável, com o objetivo de recortar os tecidos de forma automática. Tal mecanismo foi chamado de tear programável, pois aceitava cartões perfuráveis com a entrada do sistema. Dessa maneira, Jacquard perfurava o cartão com o desenho desejado e a máquina o reproduzia no tecido. Máquinas capazes de realizar cálculos complexos com menor intervenção humana. No ano de 1822 foi publicado um artigo científico que prometia revolucionar tudo o que existia até então no ramo do cálculo eletrônico. O seu autor, Charles Babbage, afirmou que sua máquina era capaz de calcular funções de diversas naturezas, trigonometria, logaritmos, de forma muito simples. Esse projeto possuía o nome de máquina de diferenças. Houve um grande boom na época por causa disso, pois as ideias aplicadas no projeto estavam muito à frente do seu tempo. Devido a limitações técnicas e financeiras, a máquina de diferenças só pode ser implementada muitos anos depois. Em 1880, Herman Hollerith, americano, inventou uma máquina para realizar as operações de recenseamento. Fazia leitura de cartões perfurados e com um contador acionado por impulsos elétricos. Máquinas capazes de realizar cálculos complexos e apoio para fins militares. A máquina Enigma teve sua primeira versão em 1926, Enigma A, e foi aperfeiçoada pelos nazistas, Enigma G. Ela utilizava códigos que mudavam a cada mensagem, mas foram quebrados em 1933. A Segunda Guerra Mundial foi um grande incentivo no desenvolvimento de computadores, visto que as máquinas estavam se tornando mais úteis em tarefas de desencriptação de mensagens enigmas e criação de novas armas mais inteligentes. Entre os projetos desenvolvidos nesse período, o que mais se destacou foi o Mark I, no ano de 1944, criado pela Universidade de Harvard, Estados Unidos, e o Colossus em 1946, criado por Alan Turing. Sendo uma das figuras mais importantes da computação, Alan Turing focou sua pesquisa nas descobertas de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. Para aqueles que apresentavam solução, foi criada a famosa teoria da máquina de Turing, que através de um número finito de operações resolvia problemas computacionais de diversas ordens. A máquina de Turing foi colocada em prática através do computador Colossus. Anos 1940, primeira geração. A chamada primeira geração é marcada por computadores a válvula, tendo o ENIAC como seu principal representante para alguns estudiosos. Ele foi criado em 1946 durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos por John Ackery e John Mauchly. Trata-se do primeiro computador
digital eletrônico programável de uso geral. Essa primeira geração de computadores passa ainda por invenções como o Harvard Mark I, em 1944, usado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, além do SEC lançado em 1948 pela IBM, capaz de calcular a posição da Lua utilizando sequência seletiva eletrônica. A máquina ficou famosa por ter sido usada para traçar a rota da missão Apollo 11 em 1969. Anos 1950. Transistores. A segunda geração dos computadores surgiu na década de 1950 e teve como marca a chegada dos transistores, como a nova tecnologia. Finalmente, o computador, idealizado por Alan Turing, poderia ser construído e comercializado. O destaque foi o Univac 1101, um equipamento de 12 metros de comprimento e 6,1 metros de largura que usava 2.700 tubos a vácuo para seus circuitos lógicos. A máquina, considerada avançada na época, apresentava 38 instruções e uma espécie de memória equivalente a 48 bits. Mais tarde, depois do lançamento de uma série de computadores eletrônicos nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão, a IBM lança a primeira série de mainframes transistorados da companhia IBM Strike. Anos 1960. Microprocessadores. Algo como a era de ouro dos computadores. A década de 1960 trouxe para o mercado os primeiros microprocessadores. Foi em 1965 que o computador finalmente saiu das grandes salas e se tornou portátil. O primeiro microcomputador vendido com sucesso no mercado foi o DEC PDP-8, um computador de 12 bits cujas dimensões se assemelhavam a um de um frigobar de hoje. A fabricante DEC vendeu mais de 50 mil unidades naquele ano. Anos 1970. Microcomputadores. Graças ao pioneirismo do DEC PDP-8, a quarta geração de computadores nos anos 1970 é conhecida pela avalanche de microcomputadores pessoais, começando pelo Kenbeck 1, anunciado na revista Scientific American em 1971, e que custava 7 mil. 3 anos depois, Xerox lançou a primeira estação de trabalho pessoal baseada em microprocessador e que já tinha entrada para mouse. Foi nessa década, em 1976, que surgiu o primeiro computador com processamento vetorial de sucesso comercial, construído por Steve Wozniak, chamado de Cray-1. Inicialmente, foi renomeado para Apple I, com a fundação da empresa após a entrada de Steve Jobs. No ano seguinte, o Apple II foi sucesso instantâneo. Anos 1980, quinta geração. Com a popularização dos microprocessadores, a década de 1980 foi marcada pelos computadores pessoais, com IBM, Commodore e Compaq se juntando à Apple nesse mercado, o que levou a uma série de inovações. Foi em 1984 que a empresa de Jobs lançou o Macintosh, primeiro computador com interface gráfica vendido comercialmente. A década também teve o primeiro computador pessoal a incorporar uma unidade de disco rígido com armazenamento óptico e linguagem orientada a objetos para simplificar a programação. Curiosamente, o pai do projeto também foi Steve Jobs, mas na Next, empresa que fundou após sua saída temporária da Apple, em 1985. Anos 1990, computadores pessoais. Foi na década de 1990 que os computadores pessoais se tornaram um produto de massa. A Intel entrava no mercado com seu processador Pentium em 1993, seguido pelo Pentium II em 1997. A década também é conhecida pelos consoles de games e microprocessadores como o PlayStation, lançado pela Sony em 1995. No fim da década, a Apple apresentou seu primeiro iMac, computador que unia todos os componentes ao monitor, resultando em um produto extremamente compacto para a época. Anos 2000, computação móvel. Pode parecer recente para muitos, mas os anos 2000 já são história. A canadense Ring lançou o primeiro smartphone do mundo. O aparelho oferecia sistemas de e-mail e navegação na web, além de conexão móvel. Mas apesar de todos os lançamentos importantes daquela década, ela será marcada pelo surgimento do iPhone. Em 2007, Steve Jobs apresentou o aparelho em um keynote histórico durante a WWDC daquele ano. Era o primeiro smartphone com tela sensível ao toque e com sistema operacional avançado, capaz de rodar aplicações complexas como player de música com animações. Entra também nessa década o lançamento do iPad em 2010, responsável pela criação de uma indústria inteira de tablets, assim como o iPhone fez com os smartphones.